traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu bendito nome. Agradecemos a Deus por tua misericórdia, graça, bondade, favor sobre nós. Agradecemos a Deus por teu cuidado, por tua direção em nossas vidas, por tua providência, por cuidar de nós, ó Deus, em meio às crises, às dificuldades que vivenciamos. Queremos pedir, ó Deus, que nessa noite fale conosco, por intermédio da tua palavra. Com poder, ó Deus, fala em nossos corações. Ilumina, ó Deus, nossos olhos espirituais, para que vejamos a tua glória, a tua vontade. Nos usa, ó Deus, mesmo em nossa pequenez, nossa humildade, nossa insignificância. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos auxilia. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Amém. Irmãos, na semana passada nós falamos a respeito dos limites do poder de Jesus, nesse capítulo 6 do Evangelho de Marcos. E nós vimos, na verdade, que Jesus não tem limites para fazer aquilo que deseja. Jesus faz o que quer. E muitos, embora pensem que Jesus esteja limitado por circunstâncias ou pelo querer humano, todas essas coisas estão debaixo do governo de Deus. E Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, tem controle sobre todas essas coisas. Nós vimos que Jesus, apesar da falta de fé dos seus conterrâneos, operou milagres. Nós vimos que Jesus concedeu poder aos seus discípulos. E nós vimos também que Jesus não estava limitado ao poder humano, sendo que Herodes não poderia impedir o avanço do reino de Deus. E nesse trecho das Escrituras, do verso 30 ao verso 56, nós encontramos aqui 3 relatos que nos mostram mais uma vez essa característica da infinidade do poder de Jesus, da grandeza do poder do Senhor e, ao mesmo tempo, a fraqueza de fé dos discípulos de Jesus, aqueles que haviam recebido a missão de obedecer ao Senhor. Nós começamos, portanto, a ver aqui a narrativa do milagre que alimenta 5.000 homens. É dito aí no versículo 30 que os discípulos voltaram, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. É interessante aí perceber aí o termo apóstolos e não discípulos, porque o sentido da palavra apóstolo essencialmente é esse de enviados. Eles foram enviados para cumprir uma missão. Então eles voltam relatando tudo o que haviam feito, e no versículo 31 é dito que ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. A narrativa aqui, meus irmãos, se os irmãos se lembrarem bem, Jesus, antes aqui da história de João Batista, né, e de como ele foi encarcerado e decapitado, é dito que Jesus dá poder aos seus discípulos para pregar nas cidades vizinhas. E eles, no poder do Espírito, eles expulsam demônios, eles fazem a obra de Deus. Jesus diz a eles que eles ficassem na casa que os recebesse, que eles não escolhessem
uma casa melhor para ficar e dormir, mas aceitassem a humildade da primeira casa que recebessem eles, aceitassem o alimento daquele que provia, e eles haveriam de confiar no poder de Deus, na provisão de Deus, confiar na palavra de Jesus. E quando eles retornam, eles estão cansados. Eles estão famintos. E nós vemos aqui, meus irmãos, esse aspecto tão precioso de Jesus, que é ele compreender as nossas fraquezas. Jesus é quem toma o primeiro passo de dizer, olha, venham comigo para repousar um pouco. Jesus queria que os seus discípulos tivessem um tempo com ele. E nós precisamos aprender, meus irmãos, a descansar no Senhor também. Nós muitas vezes descansamos das nossas tarefas, mas nós não descansamos do nosso trabalho no Senhor. Há um aspecto do descanso que só pode ser obtido em Cristo. O descanso da nossa alma, o descanso das nossas fragilidades, o descanso das nossas emoções, das nossas aflições, só podem ser alcançadas em Cristo Jesus. Jesus chama aqueles homens para que eles estejam só. O termo lugar solitário, ou um lugar de ermo, um lugar deserto, é ressaltado 3 vezes aqui. No versículo 33 diz o seguinte: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ao chegarem antes deles, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Agora nós vemos que o descanso que haveria de ser provido para os discípulos é interrompido. Os discípulos estão na ânsia ali de ter um momento de descanso, de alívio. Estão cansados, provavelmente, daquele monte de gente que não os deixa nem comer, nem descansar. Mas as pessoas reconhecem os discípulos e elas correm à frente para o lugar onde eles ficariam desertos. E quando eles chegam lá, a multidão já está lá. Imagine você, depois de uma grande missão, ajudando muita gente, fazendo muito, se doando muito pelos outros, e na hora de você descansar, aquele eito de gente está lá todo de novo. Mas Jesus olha para aquelas pessoas e ele vê algo diferente. É dito no texto que Jesus, ele compadeceu-se deles. E o termo para compadecer-se, na língua grega original, é algo como remexer-se das entranhas. Ele é um termo que remete àquele sentimento profundo que nós temos diante de algo que nos choca, algo que nos toca. Imagine uma cena que te emociona muito. Imagine aí na sua mente. Talvez seja uma criança passando fome, ou talvez seja uma criança na África, não sei. Uma cena que te choca, que mexe com o seu íntimo, que talvez te faça perder a fome, ou talvez faça o seu coração bater mais forte, mais rápido. E essa é a sensação que Jesus tem ao ver a multidão. Porque ele as enxerga como ovelhas que não têm pastor. E Jesus ali, depois de muito trabalho, ele se propõe a sentar-se com eles e lhes ensinar muitas coisas. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus, ele é compassivo. Jesus tem compaixão das suas ovelhas perdidas. E nós estamos diante de um mundo sem esperança.
Um mundo de multidões desesperançosas que precisam da compaixão de Cristo Jesus. Assim como naquele tempo, ainda vivemos um tempo onde pessoas estão muitas vezes buscando salvadores nos lugares errados. Buscando pessoas que lhes atenda um sentimento que está no profundo do seu íntimo, mas essas pessoas não são capazes de resolver esse problema. Diz o versículo 35, que declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e a terceira vez que é dito que o local é deserto. E já é avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então os discípulos, nessa altura do campeonato, já não estão aguentando mais. É isso que você entende ao perceber o relato. Isso tá bom, Jesus. Você já mandou a gente pregar para um monte de gente aí. Você mandou a gente ir só com a roupa do corpo, com o bordão na mão, com sandália no pé. Mandou a gente comer aquilo que o sujeito tinha para a gente comer. Mandou a gente dormir na cama que tinha para dormir, e quando não tinha cama, dormia no chão mesmo. A gente está cansado, está com sono, está com fome. A gente já ficou o dia inteiro de novo, em vez de estar sozinho, descansando, curtindo. Porque todo mundo, ninguém é de ferro. Talvez eles falaram, se não falaram, pensaram, né? Vamos traduzir para a nossa linguagem de hoje, né? Olha, a gente não é de ferro. Despede esse povo, manda embora, já chega. Tá bom, a gente já fez muito. Então, Jesus diz no versículo 37, olha, deem vocês mesmos a eles de comer. E aí eles, nossa, que negócio é esse? Dá de comer? Olha, disseram eles, olha, nós iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Não sei se os irmãos sabem o que eles querem dizer com 200 denários, mas o denário era a moeda que era paga por um dia de trabalho. E 200 denários, retirando ali os feriados, digamos assim, os dias não trabalhados, corresponderiam a 1 ano de trabalho. Algumas versões dizem, olha, nem que nós tivéssemos 1 ano de trabalho, nós teríamos comida para toda essa gente. Então, Jesus, é impossível, não tem como. Como o Senhor quer que nós demos 1 ano de pão para esse povo? E Jesus pergunta a eles, né? E eles dizem, ó, quantos pães vocês têm? E de ver. E sabendo eles, responderam 5 pães e 2 peixes. Outros sinóticos, outros evangelhos nos dizem que foi um menino que tinha ali na sua lancheirinha, né? Imagina assim, né? Na sua lancheira de viagem, tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Interessante que o menino pega e dá aquilo que ele tinha, a única coisa que ele tinha. Nós vemos aí a singeleza de fé. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Jesus é organizado. Jesus não faz a coisa de forma bagunçada, não é mesmo? E os fizeram repartindo em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda colheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram eram 5.000 homens. Por que diz que eram 5.000 homens? Porque no tempo da cultura judaica, não se contabilizava crianças e mulheres. Então, esse número provavelmente era muito maior. Talvez 3 vezes maior
ou mais do que esse número. Então era uma multidão muito grande que ali estava. E nós aprendemos, através desse relato, meus irmãos, que onde nós vemos impossibilidade, Jesus vê oportunidade. Nós somos realistas, mas Jesus é muito mais do que um idealista. Jesus é aquele que traz os seus ideais à realidade. Nós vemos a impossibilidade das coisas. Jesus vê as oportunidades. O serviço cristão é assim, meus irmãos. A igreja é assim. Nós muitas vezes não vemos possibilidade, sequer para nossas próprias vidas. Nós olhamos para questões que há em nós ou há em outras pessoas e nós dizemos: é impossível que essa pessoa mude. É impossível que essa situação se resolva. Mas é ali que Jesus vê uma oportunidade, meus irmãos. E nós, como servos de Cristo Jesus, devemos estar atentos. Um líder visionário, ele enxerga as oportunidades, não as dificuldades. No serviço cristão, meus irmãos, nós aprendemos através desse texto que nós nunca teremos recursos suficientes. Nunca teremos. A obra de Deus sempre será maior do que nós. Ela sempre será incalculável, inimaginável, impensável. Existe um livro, se chama, o seu título é o seguinte: Plantar igrejas é para os fracos. Por quê? Porque os fortes desistem. Porque para que você vá à frente de um projeto, de começar uma igreja, como nós estamos começando aqui, do nada, com poucas pessoas, sem grandes apoios financeiros, você precisa estar consciente de sua fraqueza. E a verdade, meus irmãos, é que diante de Deus, os nossos recursos não fazem diferença. Não faz diferença se nós temos pouco ou temos muito. Mas o fato é que Deus deu algo para nós. A questão é, os discípulos não tinham nada, eles tinham alguma coisa. E todos nós temos alguma coisa. Às vezes nós pensamos que não temos nada, mas se Deus nos deu tão somente a nossa vida, nós já temos um dom de Deus. Algo que Deus pode multiplicar de uma forma tão maravilhosa e tão inimaginável que nós não conseguimos calcular. Nós aprendemos, meus irmãos, através desse texto, que no serviço cristão é necessário ter compaixão e entender o que nós estamos fazendo. A grande questão é que os discípulos até agora não entendiam o que era servir a Jesus. Porque Jesus havia os enviado. Jesus havia dado a eles poder. Eles expulsaram os demônios. Os outros evangelhos dizem que eles chegam eufóricos porque eles expulsam demônios. E Jesus até os corrige. Olha, não fiquem felizes porque vocês expulsam demônios, mas porque vocês têm o nome de vocês escrito no livro da vida. Mas o fato é que os discípulos ainda não entendem o que estão fazendo. Porque se eles entendessem a grandeza que era a obra que estavam fazendo, eles não estariam reclamando. Jesus podia ter compaixão daquelas pessoas que para os discípulos eram pessoas que deveriam ser dispensadas. Porque Jesus enxergava além do que os olhos humanos e carnais podiam ver. Para servir a Deus, meus irmãos, é necessário enxergar além do que os olhos são capazes de ver. Se nós olharmos com os olhos carnais, se eu, como pastor de uma igreja, enxergar vocês com os meus olhos carnais,
Eu irei desistir do trabalho que estou fazendo. Mas se eu enxergar vocês com o amor que Cristo os enxerga, com a compaixão que Deus enxerga vocês, eu verei em vocês pessoas às quais Deus quer fazer uma obra gloriosa. Pessoas às quais Deus quer alimentar com o seu pão vivo. E por último, meus irmãos, nesse trecho nós aprendemos que as dádivas de Jesus, elas nunca devem ser desperdiçadas. Depois que o milagre foi feito, que todos se fartaram, os discípulos pegaram de tudo o que sobrou e ainda ali ergueram, né? Foram 7 cestos, deixa eu conferir aqui, 12 cestos cheios de pão e de peixe. Nada é desperdiçado. Os recursos que Deus nos dá não devem ser desperdiçados. A segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que o poder de Jesus, ele não está limitado ao tamanho da nossa fé. O poder de Jesus não está limitado pelas circunstâncias, mas também não está limitado à força, ao tamanho, à intensidade da nossa fé. Jesus agora vai mandar os seus discípulos sozinhos para o mar. Diz o versículo 45, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Perceba bem para onde que Jesus manda. Jesus manda para Betsaida. Talvez você não tenha percebido, mas eles não chegam a Betsaida. Eles vão chegar em outro lugar. Então ele compele eles, olha, praticamente empurra, vai, pega o barco, vão para Betsaida, que eu vou ficar aqui despedindo o povo e vou ficar aqui cuidando deles enquanto vocês vão pelo caminho. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Então perceba bem a imagem, Jesus fica, ele sobe o monte, ele está orando, mas está vigiando os discípulos. Porque eles estão navegando e Jesus está vendo que a tempestade está se intensificando. E eles estão com dificuldade para remar e Jesus os observa de longe. E quando ele percebe que eles não irão conseguir superar a tempestade, ele começa a andar. E ele anda por cima das águas com a intenção de assumir a frente. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus ele nunca nos deixa só. Os discípulos talvez pensassem que eles estavam sozinhos. Talvez pensassem, nossa, mas na primeira vez que nós enfrentamos uma tempestade, Jesus estava com a gente. Ele podia estar até dormindo no barco, mas ele estava com a gente. Agora, ele mandou a gente sozinho, para o meio da tempestade. Por que isso? De novo. Porque ele manda a gente para o meio da tempestade e nos abandona. Mas, meus irmãos, Jesus não havia abandonado os discípulos. Jesus estava orando por eles. E provavelmente estava orando pela fé deles. Porque Jesus sabia que os seus discípulos ainda não estavam entendendo quem era ele. Apesar de ouvirem, apesar de estarem andando com ele, vendo os seus milagres, a reclamação deles, o fato de eles não terem a compaixão pelos perdidos, era um indicativo de que os discípulos ainda não criam em Jesus como deveriam. E Jesus está orando por eles. E Jesus permite que eles entrem numa tempestade para que a fé deles seja provada. E mais uma vez eles fraquejam. Diz o versículo 49, eles, porém, vendo o andar sobre o mar,
Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então Jesus, no meio da alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã, a chamada quarta vigília da noite entre os judeus, Jesus anda sobre as águas. Os judeus tinham muitos misticismos, muitas superstições. E ali, a primeira coisa que eles pensam é um fantasma. Que negócio é esse? A gente está aqui no meio da tempestade, aparece um cara andando em cima da água, querendo passar na frente do barco. Mas Jesus estava ali para que talvez eles, olhando a ele, andando e passando pelo barco, eles o reconhecessem. Mas eles não o reconhecem. Eles reconhecem um fantasma. E eu tenho certeza que eles nunca tinham visto em toda a sua vida um fantasma. Mas a primeira coisa que eles pensaram foi que Jesus era um fantasma. Nós vemos aqui, meus irmãos, que muitas vezes nas nossas vidas nós somos semelhantes. Nós somos muito mais supersticiosos do que crentes. O contexto que a gente vive de igreja hoje é assim. Pastor, será que alguém fez uma obra de macumba para a nossa vida? Será que tem alguma coisa escondida na minha casa? As pessoas ficam preocupadas com isso. Será que o diabo está tentando alguma coisa contra mim e por isso que eu não consigo progredir na minha vida amorosa, no meu trabalho, ou nisso, naquilo? E nessa história nós somos muito mais crentes no diabo do que em Deus. E se você reparar, a Bíblia fala bem pouco do diabo. Com exceção dos poucos momentos em que Jesus age para derrotá-lo. Satanás nunca tem destaque na Bíblia. Mas a igreja chamada evangélica dos tempos atuais exalta tanto a figura do diabo que não fala mais de Jesus. E por causa dessas crendices, as pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão amarradas, as pessoas estão aprisionadas pelo inimigo, porque elas não confiam no poder de Jesus. Nós aprendemos, meus irmãos, com esse trecho que é em meio às tempestades da vida que Deus nos concede a oportunidade de crer no Filho de Deus. É no meio da tempestade que Deus nos dá a oportunidade de crer na providência de Jesus, meus irmãos. Mas nós entendemos errado. Nós muitas vezes não entendemos. Nós achamos que a tempestade é algo ruim, é algo mal, é um castigo de Deus, é uma ação do diabo, é algo maligno. Não! Deus permite que a tempestade venha na nossa vida para que nós vejamos o Filho de Deus que está por sobre a tempestade. Para que nós vejamos aquele que tem o poder sobre a tempestade. Para que nós possamos ver aquele que intercede ao Pai por nós. Mas como os nossos corações estão endurecidos pelo pecado, como os nossos corações são descrentes, infiéis, nós não vemos Jesus, nós vemos o fantasma. Discípulos mais amados podem fraquejar na fé. Jesus nunca faz nada por acaso. Jesus multiplicou o pão, não foi simplesmente para alimentar a multidão. Jesus multiplicou o pão e multiplicou o peixe para mostrar para os discípulos que ele é o pão da vida. João vai falar isso.
vai trazer o discurso de Jesus falando que Ele é o pão da vida, que dá a sua vida pelo mundo. Mas diz Marcos que os discípulos não creram no milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo fadado ao fracasso. Eu não sei se você já percebeu, mas nós ligamos a TV e nós só vemos desgraças. Nós só ouvimos prognósticos ruins. E num mundo como esse, a esperança para se viver, se for no mundo, nós sucumbiremos, nós afogaremos. Já está passando mais do que da hora de nós entendermos que Deus está trazendo tempestades sobre as nossas vidas para que nós olhemos para Jesus. Mas em meio a tantas tempestades, parece que tem gente que quer se afogar. Em meio a tanta dificuldade, as pessoas, ao invés de buscarem aproximar-se de Deus, elas estão se afastando de Deus. Que estamos vivendo numa sociedade onde as próprias pessoas que dizem que creem em Deus, parecem que não creem mais. Uma sociedade onde as pessoas estão pensando que a sua salvação está nessa vida. Mas nós aprendemos com Jesus, meus irmãos, que Ele tem o poder sobre tudo, sobre as tempestades que vêm sobre nós. Ele tem o poder sobre as coisas que nós não temos condições de fazer, mas Ele pode fazer. E Jesus não está limitado pelas circunstâncias, pela nossa fé vacilante. Ele pode fazer o que Ele quer. Mas nós precisamos olhar para o fato de que um coração endurecido nos impede de enxergar a glória de Deus em nossas vidas. Que nós possamos, pela obra do Senhor, abrir o nosso coração para aquilo que Ele tem feito em nós e o que Ele ainda há de fazer. Amém?